Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês e que esta mesma graça esteja também no coração dos irmãos que estão a nos assistir através deste canal. Queridos, antes de darmos início à nossa pregação, curvemos as nossas frontes para buscarmos a presença do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado ao Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, sobretudo, pela misericórdia que o Senhor tem concedido a cada um de nós, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. De uma forma toda especial, unja-me com o poder do Divino Espírito Santo, para que eu venha falar inspirado pelo mesmo, e que a mensagem, de uma forma toda especial, possa preencher os corações que estão atentos a ouvir a Tua voz e atender ao Teu chamado. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Amém? Você que está aí em sua casa, também possa abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, para juntos compartilharmos do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Aqui diz: então o dragão, furioso, despechou um ataque ao restante da sua descendência, todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e confessam que pertencem a Jesus. E para isso o dragão ficou em pé numa praia. A fúria do inimigo, o dragão, como nós sabemos, é Satanás. Mas o que é que nós precisamos entender deste versículo? A Bíblia deixa bem claro que a última parte da igreja, mais denominada como remanescentes, está guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas aqui não fala apenas de um mandamento, fala os mandamentos. Então, esses mandamentos nada mais é do que a lei de Deus. E ela é a expressão do caráter de Deus. Então, foi dito aqui há certo tempo atrás, que nós, para sermos justos, nós temos que ir a Jesus e permanecer em Jesus. E a única forma de nós irmos a Jesus é permanecermos na videira. E se nós permanecermos na videira, Jesus fará uma transformação, não apenas em nossa parte exterior, mas principalmente na parte interior. Que Ele quer restaurar em nós a imagem perdida de Adão. Ele quer colocar em nós o seu caráter. E a sua lei é a expressão do seu caráter. Por isso, queridos, há muitas pessoas que têm essa preocupação. A lei salva ou não? Será que a lei salva? Queridos, para nós entendermos esse assunto, nós precisamos buscar na própria palavra de Deus a resposta para as nossas dificuldades, para as nossas inquietudes, para as nossas dúvidas e para as nossas interrogações. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim, na carta aos Romanos: vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, embora a lei não salve, qual o conhecimento que obtemos por ela? O conhecimento de que nós somos pecadores. Porque, querido, a palavra de Deus, ela é como um espelho. A lei de Deus, ela é como um espelho. Em minha natureza, em minha testa, existe uma mancha. E a lei de Deus ali está na condição de espelho. Eu vou até a palavra de Deus e acabo descobrindo que eu tenho uma mancha. Mas antes de ir ao espelho, eu olhava apenas para a mancha do meu irmão. Mas não sabia eu que eu também possuía a mesma mancha. E assim somos nós. Todos nós estamos carentes da glória de Deus. Quando Deus olhou de lá de cima, não havia um justo sequer na terra. Todos estavam destituídos da glória de Deus. E assim somos nós. Mas, queridos, nós precisamos entender que isso não perdurará para sempre. Agora depende de cada um de nós. Porque a doutrina
O que se trata aqui dessa lei está se referindo à doutrina verdadeira, que é a doutrina de Cristo. E onde está o verdadeiro ensinamento? Onde está a verdadeira doutrina que tantas religiões estão por aí? De tantas religiões que nós temos observado, nós precisamos entender onde está a verdadeira doutrina. Quantas pessoas não têm buscado, quem sabe, em termos de placa de igreja, está em determinada igreja, está naquela, está nessa, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Porque ainda, quem sabe, não entendeu onde está a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento, o próprio Jesus irá nos mostrar nesta noite, irmãos, através do livro de João, no capítulo 7, versículo 17. Aqui diz: se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Eu vou repetir para que você, meu amigo e minha amiga, ouça com atenção onde está a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento. João capítulo 7, versículo 17. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se o ensino for de Deus, ele vai expressar o caráter de Deus. Em outras palavras, vai expressar a lei dos 10 mandamentos. Ela vai pregar o que foi falado aqui na última pregação. Foi falado que a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. E isso é provado na Bíblia. Está em Êxodo 31, 18. E ela é a expressão do caráter de Deus. Então, se a minha doutrina, se a doutrina de Cristo, se eu estou em uma doutrina que ela está centralizada nos 10 mandamentos, eu estou sendo uma imagem representativa da igreja verdadeira de Deus. Então, queridos, porque não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus, porque Jesus diz: se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Porque se eu estou em uma doutrina, ou se eu prego uma doutrina que ela não expressa o caráter de Deus, e como é que uma doutrina não expressa o caráter de Deus? Quando ela não está em conformidade com os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra. Isso é muito fácil de nós entendermos. Quando nós não queremos entender, existem duas questões. Como é que está a minha vida espiritual? De que lado verdadeiramente eu estou? Que ensinamento eu tenho recebido? Qual a doutrina? Que doutrina está me levando para o céu? A doutrina de Deus ou uma doutrina errônea? E se eu estiver em uma doutrina errônea, é porque, queridos, eu preciso conhecer a verdadeira doutrina de Deus. E a verdadeira doutrina de Deus, ela está na Bíblia. E ela só surte efeito em nossa mente, em nossos corações, se eu estiver vivendo esta palavra. Esta palavra não é apenas para ouvir, é para praticar, para viver. Porque Apocalipse no capítulo 1, versículo 2, ele diz que bem-aventurados os que ouvem e lê o que está na palavra de Deus. Os que ouvem, lê e praticam. Então, queridos, eu não posso ouvir a palavra de Deus, porque quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu preciso ouvir com atenção. Se eu estiver lendo também, eu tenho que ler com o coração. Porque no livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: sabemos que as leis são boas, quando utilizadas de acordo com a intenção divina. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Quando eu uso a palavra de Deus com intenção divina. Que intenção divina? Com a intenção de fazer a vontade de Deus. Fazer o que Deus determina. Fazer o que Deus quer. Porque se eu estou sendo uma imagem representativa de Deus, eu tenho que andar como Jesus andou. E aí está a lei do amor. Porque se eu estiver só com a lei, mas essa lei não está surtindo efeito em meu coração, é como se eu fosse uma árvore
que apenas tem a casca, mas por dentro, interiormente, se eu não permitir que o Espírito Santo trabalhasse em meu coração através do estudo e conhecimento da palavra de Deus e de uma verdadeira entrega a esse Deus, então essa árvore, ela está oca. Ela não tem não houve nenhuma mudança, porque também não houve entrega. E quando não há entrega da minha pessoa, do meu coração a Jesus, Jesus não invade. Jesus não arromba a porta do meu coração, porque Jesus é o bom pastor. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, que o bom pastor, as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do pastor e segue o pastor. Mas as ovelhas que não pertencem ao redil, elas não ouvem a voz do pastor, não dá importância para o que o pastor fala, e é nisso que nós precisamos tomar cuidado. A grande questão não é quem guarda ou deixa de guardar a lei, mas é como eu estou vivendo esta lei. Porque a questão aqui não é a questão de estar entre quatro paredes, entre paredes construídas pelo homem. Porque a verdadeira igreja, a verdadeira salvação não se resume nisso. A verdadeira salvação está em Cristo Jesus. E nós precisamos entender também outro ponto da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Se a lei não pode salvar, então qual é a função da lei? Se a lei não pode salvar, apenas está mostrando a natureza pecaminosa que eu possuo. Então, eu tenho que fazer o quê? Então, qual é a função da lei? Aqui está no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. Assim as leis judaicas eram nosso mestre e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. A palavra de Deus expressa através do livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que a lei é o nosso aio. A palavra aio, ela vem do vocabulário grego que significa paidagogos, que significa nada mais, nada menos do que ensinar, disciplinar e nos conduzir a Cristo, que é o único que nos pode dar a salvação. Esse é o papel da lei. O papel da lei é nos ensinar. Então, em outras palavras, ela está na condição de um professor, de um orientador, para nos conduzir, nos ensinar, nos disciplinar e nos conduzir até a Cristo, que é o único que pode nos dar a salvação. Então, esse é o papel da lei. A lei não salva, mas também ela tem um papel dentro da salvação. E o papel é nos mostrar a nossa natureza pecaminosa. Mas quando eu olho para a lei, que é um espelho, na condição de espelho, eu olho para a lei, naquele momento que eu estou no espelho, sei que existe algo em mim de errado, que não está em conformidade com a palavra de Deus. O que é que eu preciso fazer? Mas de repente, eu estou me olhando no espelho e sei que existe algo de errado. Mas eu saio daquele espelho e permaneço na mesma situação. Então, queridos, o que é que acontece conosco quando o indivíduo ele está olhando para o espelho, mas ele sai do espelho e permanece como antes? Olhe o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 23 a 25. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Então, quando eu vou a Jesus, eu tenho que permanecer em Jesus, porque quando eu vou no espelho, olho minha natureza pecaminosa, mas não quero ser transformado pelo poder de Deus. Aí é quando você não permanece em Jesus. Você olha, vai até Jesus, mas depois você vira as costas e sai. Mas permanece na mesma situação. Aí o que é que Tiago diz? Tiago diz que você só está liberto do pecado quando você vai a Jesus e permanece em Jesus.
e você permite que esta lei, que é nada mais, nada menos do que o caráter de Deus, permita que o Espírito Santo o transforme o seu caráter e coloque dentro de você a natureza de Cristo. Aí você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus e passa a ser verdadeiramente uma imagem representativa da igreja verdadeira. Não existe meio termo, queridos e queridos irmãos. Não existe meio termo para você dizer assim, o que é ser cristão? Eu não sei o que é ser cristão. Mas aqui está claramente o que significa ser cristão. Ser cristão é andar como Jesus andou. E precisamos entender também outro ponto na lei. Este ponto está no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz. Olha o que Paulo expressa na carta aos Romanos. Sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. A lei é espiritual. O que significa isso? Significa que Deus é espírito. Deus sendo espírito, sua lei é espiritual. Portanto, querido, só os que estão andando em espírito e possuem os frutos do espírito é que têm condições de guardar a lei. Só os que vivem pelo espírito e possuem os frutos do espírito é que têm condições de guardar a lei. Por quê? Porque nós possuímos uma natureza pecaminosa. E sem Jesus nós não somos nada, nem temos condições nenhuma de libertarmos do pecado. Por mais que nós olhemos para nós mesmos, nós não encontramos perfeição em nós, encontramos imperfeição. Mas quando nós paramos de quebrar nossa cabeça e achar que por nós mesmos podemos mudar, e passamos a olhar para Jesus, aí tudo muda em nossa vida. Porque o que é imperfeito, quando olha para o que é perfeito, passa a ser perfeito. Mas o que é imperfeito, enquanto permanecer olhando para o que é imperfeito, nunca haverá transformação nem mudança na vida de nenhum ser humano, de nenhum de nós. E ao invés de passarmos a ser, para o mundo, a imagem representativa da igreja verdadeira, passamos a ser nada mais, nada menos do que motivo de vergonha, não só para o mundo, mas também para Jesus. Por quê? Porque apenas somos conhecedores da lei, mas não somos praticantes. Jesus não quer ouvintes, Jesus quer praticante. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 13. Precisamos entender, queridos, paremos de nos preocuparmos com essa questão, quem guarda a lei, quem não guarda a lei, quem deixa de guardar. O problema não está em placa de igreja. O problema não está em placa de igreja. Não se prenda a esse raciocínio, a esse tipo de comportamento, porque Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. E a profecia diz que muitos que estão, na verdade, sairão para nunca mais voltar. Existem pessoas que, mesmo estando com a verdade, elas vão se perder. Então precisamos orar por nós mesmos primeiramente e depois pelas outras pessoas. Orar uns pelos outros. Porque é perigoso quando nós estamos na verdade. Porque a verdade nos traz, nós carregamos com essa verdade uma grande responsabilidade. Não só apenas em expulsar espíritos demoníacos, não apenas em fazer milagres, não apenas em realizar curas, porque tudo isso, se nós não tivermos Cristo no coração, de nada vale. O que a gente precisa, sempre foi falado, sempre em meu coração, em minha mente, eu tenho essa preocupação com a igreja. Eu tenho essa preocupação comigo. E precisamos, como igreja, nos preocuparmos com isso. Nós estamos dando importância a coisas, a questiúnculas, a coisas insignificantes. E estamos esquecendo do essencial. Pense no jovem rico.
O jovem rico guardava os mandamentos de Deus. Mas como era que o jovem rico guardava os mandamentos de Deus? De forma superficial. Porque quando Jesus o chamou para ter um compromisso com ele, de verdadeira consagração, de verdadeira entrega, o jovem deu as costas e foi embora. E quantos de nós, mesmo estando da verdade, mesmo com a Bíblia na mão, menos se achando que nós somos os doutores da lei, não estamos dando as costas para Jesus, através das nossas atitudes, dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus testemunhos. Ô queridos, está na hora da igreja reavivar, está na hora da igreja despertar. A parábola das 10 virgens mostra ali, toda a Bíblia mostra claramente. Na parábola das 10 virgens, lá tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E o que aconteceu com as imprudentes? Elas não tinham azeite, não possuíam azeite. Sabe o que é o azeite? O conhecimento da palavra de Deus, o preparo espiritual. E o preparo espiritual, ele não basta só em nossa mente, ele tem que estar em nosso coração. E aí que está o grande perigo de nossas vidas espirituais. Nós estamos preocupados em trazer almas para Cristo, estamos preocupados em pregar a mensagem, aquela coisa, mas como é que está? Que influência nós temos exercido para as pessoas lá fora? Que comportamento nós temos apresentado? Será que as pessoas têm visto verdadeiramente Jesus em minha vida? Eu tenho que ter muito cuidado com a palavra de Deus. E quanto mais estudamos, mais a responsabilidade aumenta. Isso não significa que nós devemos deixar de estudar. Ao contrário, devemos, como Paulo diz, devemos seguir à frente. A corrida que Paulo expressa lá em 1 Coríntios 9, 24. Nós estamos numa corrida. E ele diz que muitos estão correndo para obter uma coroa corruptível. Muitos estão correndo para herdar uma coroa corruptível. Mas Jesus não chamou o atleta dele para buscar uma coroa corruptível, porque a coroa corruptível, ela se estraga e se deteriora. Ela enferruja com o passar do tempo. A coroa que Jesus quer que nós busquemos é a coroa incorruptível. E ela está além da nossa capacidade humana, está além do nosso alcance. Porque só um possui a coroa incorruptível, e esse colocará na fronte dos verdadeiros servos de Deus no dia da sua volta, da sua segunda volta. E esse alguém é Jesus. Oh, queridos, precisamos ver algo muito importante também. Sabemos que a lei espiritual, e preste atenção, o que o livro de João, no capítulo 4, versículo 24, porque Deus é Espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor Jesus em Espírito e em verdade. Eu preciso expressar, através do conhecimento da palavra, eu preciso expressar em minha vida o que eu tenho estudado. Porque o aluno, quando ele vai para a escola e ele se forma em uma determinada profissão, ele vai expressar através daquela profissão aquilo que ele aprendeu durante o período que ele estava na escola. Mas se eu for um aluno relapso, eu não vou alcançar nem sequer o certificado da minha profissão, do meu curso. Eu vou ser reprovado antes disso. Eu serei reprovado antes disso. Na corrida para a vida eterna, precisamos sermos atletas de Cristo. E o atleta de Cristo, ele tem uma grande missão. É pregar o evangelho, irmão? Pregar o evangelho a toda a criatura? Não, queridos, não é apenas isso. Preste atenção. O que Jesus vai falar aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33.
Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Quantos de nós ainda não estamos seguros, presos nas coisas deste mundo, presos nas coisas que está desagradando a Deus? Não é apenas no materialismo, mas também em comportamentos estranhos, que para Deus entristece o coração de Deus. Não quebra apenas uma norma da palavra de Deus, mas machuca o coração de Deus. Queridos, Jesus também diz no mesmo capítulo e no versículo 26, todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, eu não posso ser discípulo de Jesus ou dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não renunciar minha vida de pecado, se eu não renunciar minhas atitudes que estão desagradando a Deus. Eu primeiro tenho que ir a Jesus, porque eu estou sujo, que o pecado causa uma sujeira em nós. Eu tenho que ir a Jesus para Jesus purificar-me do pecado. E eu não posso ir apenas a Jesus, eu tenho que permanecer em Jesus. Porque o que permanece em Jesus, ele está lá recebendo a nutrição necessária, o alimento necessário para cada vez mais estar se revigorando de força e poder para vencer a todas as ciladas do demônio. Porque a nossa grande luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra meu irmão que está dentro da igreja. Porque quando eu tenho gestos estranhos, diferentes contra meu irmão, é porque minha vida espiritual não está tão pautada na fé em Jesus. Eu apenas estou aqui camuflando uma pregação, uma mensagem. Mas quem sou eu verdadeiramente, lá fora, dentro do meu lar e para as pessoas que me cercam? Eu tive observando, queridos, existem muitas religiões e a maioria delas só surgiu porque surgiu um comentário aí que a lei de Deus foi abolida. E Jesus expressa em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Mas muitos estão pregando por aí que a lei foi abolida. Meu querido, se você está em uma doutrina que tem falado para você que a lei de Deus, que é a expressão do caráter do próprio Deus, foi abolida, cuidado com essa doutrina, porque ela não está te levando para o céu. Talvez você até pense, irmão, mas ela tem a Bíblia, ela mostra a palavra, mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, Salomão diz que há caminhos, eu vou mostrar através da Bíblia que fica mais claro. Salomão diz em Provérbios 16, 25, há caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Querido, nem toda doutrina, nem todo ensinamento, por mais que tenha a palavra de Deus na mão, está te conduzindo a Cristo. Jesus expressou isso lá em Atos, quando ele disse que nós precisávamos ter cuidado, porque existiam lobos ferozes. Jesus também nos expressa, pelos seus frutos os conhecereis. Só os que vivem pelo Espírito, gravem isso em nome de Jesus, independente de doutrina, independente de placa de igreja, porque a doutrina verdadeira está na Bíblia. Volto a repetir, a doutrina verdadeira está na Bíblia, mas ela só tem um efeito no meu coração, na tua vida, se você comer o alimento, porque Paulo diz que o alimento deve ser consumido, comido e consumido. Eu não posso apenas ler a Bíblia por cima. Eu tenho que ler e viver. Porque se eu ler a Bíblia por cima, só por ler, só para dizer que eu sou conhecedor da mensagem, aí eu estou na mesma condição daquele homem que foi ao espelho, olhou a sua natureza, mas nada fez para mudar aquela
aquela situação que ele estava. Nada ele fez, apenas ele deu as costas, mas permaneceu com a mesma natureza. Deus é espírito, e os que amam a Deus têm que viver em espírito e em verdade. E os que vivem em espírito são os que têm condições e capacidade para ser a imagem representativa da igreja de Deus. Por quê? Sabe por quê, queridos? Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Primeiro, lá em João 4:24, Deus é espírito, e os que vivem em espírito, os que me adoram, têm que me adorar o quê? Em espírito e em verdade. Também diz lá em Romanos 7,14, a lei é espiritual. E a lei sendo espiritual, o que é que nos ensina? Nos ensina que todo aquele que vive pelo Espírito e possui os frutos do Espírito é quem tem condições de guardar a lei de Deus. Mas quando se fala guardar, não se fala apenas em guardar mandamento, porque os fariseus também tinham uma grande preocupação, mas não vivia o verdadeiro cristianismo. E eu não posso ser servo de Deus, não posso ser discípulo de Cristo, se eu não estiver com a palavra de Deus em exercício em minha vida, executando esta palavra em todos os momentos de minha vida, em todas as dificuldades pelas quais eu estiver passando. Nós sabemos que a caminhada para Jesus não é fácil. Não é fácil para mim, nem fácil para você, meu irmão. Não sei a situação em que você se encontra. Não sei como está a tua vida espiritual. Não se preocupe. Não estou aqui para questioná-lo, nem para julgá-lo. Mas Jesus sim. Ele está chamando você, não para julgá-lo, nem condená-lo, mas para salvá-lo. Foi para isso que ele veio ao mundo. Nós somos alunos na escola de Cristo. E por mais que queiramos achar que nós temos o conhecimento, que somos os conhecedores da verdade, é preciso que essa verdade esteja habitando em nós, para depois nós expressarmos para o mundo que nós somos autênticos representantes da igreja de Deus. Não existe, queridos, não existe igreja de Cristo se ela não estiver vivendo a verdade de Cristo. Olha o que diz a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo, deve viver como Cristo viveu. Aí está a grande luta dentro de nós, o grande conflito dentro de nós. Que conflito, irmão? O conflito da renúncia do eu. Eu tenho que renunciar minha vida de pecado, eu tenho que renunciar a mim mesmo, para que a natureza de Cristo habite em mim, e eu passe a fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Foi assim que aconteceu na vida de Nabucodonosor, quando ele se achou que ele era o dono do mundo, quando ele se achou que ele era o rei da Babilônia. E de repente, Deus tirou o mesmo do trono e ensinou para ele que Deus é Deus, que não existe ninguém maior do que Deus. Igreja, nós como igreja, olhemos e estudemos a palavra de Deus com mais atenção, porque os discípulos estavam ali expulsando muitos demônios, muito empolgados, expulsando demônios. Mas Jesus disse para eles: contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. A grande questão nossa, nós podemos chegar aqui, apresentar expulsão de demônios, realizar milagres, mas tudo isso não terá nenhum êxito, não terá nenhum sentido se não tiver o amor. Porque é este sentimento que está praticamente extinto do mundo inteiro, até mesmo dos que se intitulam ter a verdade. Olhemos para o nosso irmão, pregamos, falamos, mas questão de segundos, nós estamos tratando o nosso irmão com indiferença, estamos fazendo acepção de pessoas, estamos tendo uma atitude incorreta dentro da própria igreja.
Queridos, aqui está a prova viva. Não foi Giltamar quem falou, é a palavra de Deus quem está falando aos nossos corações. E não está falando só para a igreja, como pessoas. Está falando para mim, Giltamar, e para você, meu irmão e minha irmã, que está nos ouvindo nesta noite. Se nós queremos a salvação em Cristo Jesus, precisamos mudar de direção, se nós estivermos na direção errada. Precisamos mudar de direção. E se nós mudarmos de direção para a direção que agrada a Deus, a igreja será reavivada. E muitos testemunhos, só em passarmos pela rua, muitos olharão para nós e não vamos precisar nem dar cursos bíblicos. Porque o que faz mais entristecer o coração de Jesus é você falar algo e você não viver. E as pessoas veem lá fora em você, porque nós temos um grande arqui-inimigo que está nos observar em todos os momentos de nossa vida. E nós não devemos nos preocupar com ele. Nós devemos olhar para Cristo e seguir à frente. Mesmo imperfeitos, agora que nós não podemos fazer, Jesus é a cura da nossa vida, dos nossos problemas. O que é que eu preciso fazer? Assim como o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e a Silas: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, e eu digo também em nome de Jesus nesta noite: crê no Senhor Jesus e eu e você será salvo. Creia em Cristo, mas creia com amor, com verdade, com espírito de reverência, porque aí você será liberto definitivamente do pecado que tem destruído, avassalado o teu lar e a tua vida. Mas enquanto não houver uma libertação, uma verdadeira libertação, infelizmente, queridos, nós vamos entrar por aquela porta, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, mas nada vai surtir efeito nas pessoas. Não porque as pessoas não conheçam, não porque as pessoas... A grande questão é que as pessoas muitos testemunhos, as pessoas não estão vendo Jesus em nós, por falta de um verdadeiro testemunho. Vamos testemunhar de Jesus, mas comecemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Vamos limpar primeiro a nossa roupa suja dentro do nosso lar. Não vamos olhar se fulano está pregando a lei de Deus de forma errada, de forma certa, porque aqui foi expressado nesta noite, onde está a verdade? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João 8,32. E quem é a verdade? Jesus diz biblicamente, está em sua mão, meu irmão e minha irmã, a verdade está em sua mão, que é a palavra de Deus. Mas volta a repetir, abra teu coração para que esse mesmo Espírito de Deus possa fazer morada em tua vida, porque essa palavra só terá efeito e você só passará a ser imagem representativa da igreja de Deus se você viver essa palavra. Caso contrário, você estará perdido. Neste momento eu peço ao irmão Emanuel para louvar o nome do Senhor. Boa noite. Faz muito tempo que comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Faz muito tempo que enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que se incline à minha presença e não às ofertas de uma posição. Faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que são de vida por muitas vezes entrando em contendas e discussões, buscando alcançar-se melhor do que o outro,
Se no universo o grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte o cativo. Declare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume meu trono, dando em seu lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada pelo castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte o cativo. Declare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte o cativo. Que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja alimento, ali quero morar. Amém, seu louvado. Irmãos, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 em diante: Eu sou o bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a verdadeira igreja. A igreja que junta, que une. Não a igreja que separa e que divide, mas a igreja que une. Essa é a igreja de Cristo. Queridos, onde você estiver, Jesus irá lhe alcançar. Não importa a situação e a condição que você estiver pecaminosa, mas Jesus irá lhe alcançar. Porque todas as batalhas que Cristo enfrentou, Ele foi vitorioso. E se você abrir o coração a Deus no momento que Jesus se apresentar a você, você será liberto
e será vencedor, assim como Jesus é o vencedor. Mas lembre-se, Ele quer você no redil dele. E o bom, a ovelha obediente, ela ouve a voz do pastor e obedece ao pastor. Queridos, todos que obedecem a palavra de Deus vivem pelo Espírito e possuem os frutos do Espírito. Mas quem vive em pecado não ouve, não obedece à lei de Deus, nem vive, nem possui os frutos do Espírito. Para que eu possa possuir os frutos do Espírito e ande obediente à palavra de Deus, eu preciso ter encontro com Jesus e permanecer em Jesus. Ovelha, se você for uma ovelha desviada, volta a repetir, não importa a situação que você se encontra, não importa onde você estiver, Jesus irá te alcançar. Mas lembre-se, Jesus não quer você desviado, Jesus quer você perto dele, assim como quer a nós perto dele, assim como quer cada um de nós. Por isso, queridos, aqui está no Evangelho de João, a verdadeira ovelha ouve a voz do pastor e obedece ao pastor, e Jesus é bom pastor. Que nesta noite, em nome de Jesus, possamos ser verdadeiras ovelhas obedientes ao pastor, porque está se aproximando o grande dia de nós sermos avaliados, não pelo mundo, mas ser avaliados pela nossa fé. Como é que está a nossa fé? A igreja irá passar por um momento muito delicado, e as ovelhas, ao ouvir a voz do pastor, vai estar junto com o pastor, e essas ovelhas não serão atingidas, porque as verdadeiras ovelhas vai estar com o verdadeiro pastor, em um só rebanho, com um só pastor. Pense nisto. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez te agradecemos, apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado força para estudar a Tua Palavra e perseverança para permanecer firme nos Teus caminhos. Apesar das nossas dificuldades, do que o inimigo tem colocado à nossa frente, nós temos a certeza que o Senhor é comandante de nossas vidas e está cada vez mais nos dando a vitória. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, ao mesmo tempo louvando o Teu santo nome, estamos aqui mais uma vez ouvindo a Tua voz e atendendo ao Teu chamado. Porque nós queremos cada vez mais sermos ovelhas do Teu pasto, sermos ovelha, ó Pai, do Teu pastoreio, andar lado a lado contigo, por onde quer que o Senhor vá, para que nós possamos ser cada vez mais obedientes à Tua pessoa e fazer tudo o que é de agrado aos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai, se ainda não somos tão perfeitos, mas ajuda-nos na nossa imperfeição a olharmos para o que é perfeito, que é a Tua pessoa, para que possamos nos tornar perfeitos e naquele grande dia, na Tua segunda vinda, sermos reconhecidos como verdadeiros filhos Teus. Leva para os nossos lares de uma forma toda especial e nos dê força dos mais altos céus. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.